Fala rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo. E olha só, cenáriozinho novo, chegou minha segunda tela. Chegou minha segunda tela, agora eu posso, ó, duas telas agora. E vai ficar como fundo aqui pra vocês não verem só uma parede. Agora tem meus bonecos. Tem meus bonecos aqui. E temos a telinha aqui com o wallpaper do Batman. Eu falei pra vocês dos bonecos, mas eu não mostrei, ó. O carrinho do Batman, que massa. Eita. Isso aqui custou um rim, cara. Pô, tá caro pra caramba os carrinhos da Hot Wheels, velho. Tem os bonequinhos do Batman também, ó. Que massa. Esses aqui do Batman até não achei que foi tão caro. Eu paguei, acho que eu não paguei 50 pila nesses bonequinhos. São bonitinhos, até. Não, o Adão Negro também. O Adão Negro tem a cara do The Rock. O Adão Negro é massa. Da Princesa Leia ali que eu falei da nave, mas eu não mostrei. Tem a cabeça dela aqui e a navezinha. Isso aqui pra pendurar em algum lugar. Só não sei aonde. Mas enfim, rapaziada. Estamos de volta para mais um vídeo. Eu não sei se eu vou postar isso aqui na quinta-feira ou se eu vou postar na sexta. Mas enfim, vai sair 2 vídeos essa semana para vocês. Se tudo der certo, talvez 3. Mas eu não quero estar prometendo demais para vocês. Zenitsu, Olhos Abertos. Música do AniRap. E vocês já sabem, né? AniRap é foda demais. O bicho canta pra caralho. Eu não sei o que eu vou dizer pra vocês que eu tô esperando. Música como é do AniRap é uma música de qualidade. E como é do Zenitsu, né? É um personagem que eu particularmente gosto, né? Não é dos meus favoritos de Demon Slayer, mas é um personagem que eu acho bem bacana, tá ligado? Então é isso. 3, 2, 1 e play! Tão medroso, tão indefeso, sou um desgosto, sinto medo. Vovô, não posso ser sua aposta, daqui eu faço importar. Mas que eu treine eu só consigo usar uma forma. Eu sei, não preciso ser o melhor em tudo, então tentei me especializar na única coisa que dominei. Kaigaku eu sei, que o meu jeito envergonha você, eu não sou sensei. Mas toda vez que eu adormeço, eu sonho que eu venço meus medos. E quando acordo, tudo feito, minha katana suja de vermelho. Uma carta que machuca meu peito. Um irmão, amigo, um parceiro se tornou um demônio e o desgosto assassinou meu mestre após não ver. Tem algo que só eu posso fazer pra limpar, pra honrar, pra lutar com os olhos bem abertos para ver. Se não sente, vai jogar ao lembrar de cada sonho, cada momento e o que passamos. Aquele tempo que eu me lembro, teu Kaigaku é o Meguiar e não o monstro que se tornou. Quanto tempo? Olá, Naniko, eu tô surpreso que ainda tá vivo. Eu não mudei nada, eu sei, mas olha pra você hoje, se tornou um tapa-buraco dos luas superiores. Kaigaku, me diga então, será que você tá feliz com o que se tornou? Depois que o nosso mestre soube dessa traição, ele ficou tão envergonhado que se matou. Você era o sucessor da respiração, próximo Hashira do trovão. O que a escuridão escolheu? A escuridão. Sabe aquele cravão, a faca em si mesmo e agonizou até morrer. O que tem a ver com ter feliz em saber que aquele velho caducou, já que não tinha mais nada pra me oferecer. Você é um ingrato, mesmo que não veja, não muda esse fato. Nem mesmo aprendeu a primeira forma, qual é o problema? Ela não era fácil. Eu te respeitava, Kaigaku,
Mas tá na hora de eu deixar o passado pra trás. Se vai me atacar, me ataque pra matar. Vamos, ainda tá lento demais. Os olhos abertos eu vou vencer. Pra que veja nos segundos sinais. Eu não se procure matar você. Mas faço pro vovô, descansa em paz. Somente a forma eu sabia fazer. Mas criei só pra te superar. Isso já é sobre quem tem mais poder. Pra poder escolher quem devemos honrar. Nosso mestre nunca me favoreceu. Eu que criei esse poder. Tentei desenvolver algo que era meu, só pra ser igual a você. Vovô, me desculpa, eu briguei com o Kaigaku e não vai dar pra eu me resolver. Mas descanse em paz sabendo que o trovão não vai mais escurecer. Tem algo que só eu posso fazer pra limpar sua ar, pra lutar com os olhos bem abertos para ver. Se não sente mais nada ao lembrar de cada sonho, cada momento e o que passamos. Aquele tempo é que eu me lembro. Tem um Kaigaku, é um bem que era e não um monstro que se tornou. É você aí, porque não me diz nada. Tem tanta raiva de mim que nem me diz uma palavra. Se eu não fosse um fracasso, nós três ainda estaríamos juntos. Eu sei, você não é um fracasso. Meu maior orgulho. Eu fiquei sem palavras. Cara, não é de hoje que eu digo, Ani-Rap é muito foda, cara. O bicho só faz música de qualidade. Qualidade absurda. Tá entendendo? O cara manda bem demais. E essa música não é diferente, cara. Não. Essa música, pra mim, ficou incrível. É uma mistura de emoções, né? Raiva com tristeza. Tanto que ao longo da música ele vai alternando a tonalidade da voz, né? Porque o Zenitsu, quando ele é apresentado para nós na obra, ele era muito medroso. Não só quando é apresentado na obra, mas por um bom tempo na obra, o Zenitsu é um cara medroso, é um cara engraçado, é um cara que, apesar de estar no esquadrão de caçadores de Oni, ele só queria ter uma vida boa, sabe? Eu diria que, tipo, não sei com quem que eu compararia ele, tipo um Shikamaru da vida, tá ligado? Que apesar de ser um ninja, o sonho dele era ser igual às nuvens. Não sei se é uma boa comparação, ser igual às nuvens no sentido de não precisar lutar, tá entendendo? Poder viver a vida numa boa. Eu não sei se é uma boa comparação, pra mim fez um pouco de sentido, mas o Zenitsu não é que ele não queira lutar, mas ele gostaria de se casar, ter uma família, né? E de preferência não morrer pra um Oni. E assim, por ele ser medroso, eu não sei, é uma parte que eu não entendi direito o porquê. Que quando ele dorme, digamos assim, que ele vira sonâmbulo, ele supera todos os medos e acaba lutando ali contra os Onis. Foi assim, lá no começo, lá naquela casa abandonada, onde o Tanjiro enfrentou o Kyogai, que era o ex-Lua Inferior 6. Né? O Zenitsu não chegou a lutar contra o Kyogai, mas lutou contra outros Onis ali, que enquanto ele estava acordado, ele estava com medo. Tanto que ele chegou a desmaiar quando viu o Oni, e depois do desmaio ele virou sonâmbulo e pá, decepou a cabeça do Oni. Aconteceu também no arco do Distrito do Entretenimento, que ele também
Ele, na verdade, ele não chegou a desmaiar, né? Ele tinha sido pego pela DAC, né? Tinha sido capturado pela DAC. Daí ele, no sono dele, acho que foi o Inosuke que liberou ele, soltou ele e ele começou a ajudar o Inosuke a lutar contra a DAC. Só que, quando ele recebe, ali durante o treinamento Hashira, mais especificamente no treino com o Gyutaro, no treino com o Gyumei, o Gyutaro é o Lua Superior 6, no treino com o Gyumei Himejima, ele recebe uma carta dizendo que o mestre dele, né, o velhinho lá do Relâmpago, o ex-Hashira do Relâmpago é do Trovão, cara. Tá, é respiração do Trovão, não é respiração do Relâmpago. O mestre do Zenitsu é o ex-Hashira do Trovão. E durante o treinamento Hashira, o Zenitsu recebe uma carta dizendo que o mestre dele, né, cometeu o seppuku. Seppuku. Que, para quem não sabe, é um ritual japonês de... Basicamente consiste em a pessoa fincar uma faca no bucho, né, e abrir ali pra... vocês entenderam, né? Tirar a própria vida, a fim de resgatar a sua honra. Que no caso, ele acreditava ter perdido a honra dele quando o Kaigaku se tornou um Oni. Kaigaku era outro discípulo do mestre do Zenitsu, que treinou junto com o Zenitsu, no caso. Só que esse desgraçado desse Kaigaku é o mesmo desgraçado que jogou fora os incensos que protegiam o orfanato do Gyumei antes dele se tornar Hashira. Esse Kaigaku é a criança que saiu... Eu tô apontando aqui pra câmera, não sei porquê. Esse Kaigaku é a criança que saiu depois do horário, não voltou à noite, se deparou com a desgraça de um Oni e levou ele até o orfanato, que desgraçou a vida do Gyumei. Esse Kaigaku é desgraçado. Além de desgraçar a vida do Gyumei, ele se tornou Oni, fazendo com que o próprio mestre tirasse a própria vida. Tá ligado? Possivelmente é o personagem de Kimetsu no Yaiba, o personagem de Demon Slayer, que eu mais odeio. Possivelmente. Eu também tenho um pouco de ressentimento com o Doma e o Muzan, mas esse Kaigaku é filha da puta num nível absurdo, cara. Os dois, o Zenitsu e o Kaigaku, nenhum dos dois consegue usar todas as formas da respiração do trovão. O Zenitsu só conseguia a primeira forma e o Kaigaku conseguia dominar todas as formas, menos a primeira. Todas menos a primeira. Foi aonde que o mestre deles pensou em treinar eles. No caso, eles já estavam sendo treinados, né? Mas enfim, transformar os dois no Hashira do Trovão. Para meio que um ser o complemento do outro, entende? Um sabe a primeira forma, o outro sabe as outras formas. Os dois juntos seriam fortes juntos. Mais ou menos esse raciocínio aí que pra mim não faz muito sentido, mas enfim. Só que o Kaigaku ele não concordava com isso, né, cara? Ele queria ser o Hashira do Trovão e ele não... Embora o Zenitsu tivesse muito respeito pelo Kaigaku, o Kaigaku não tinha respeito nenhum pelo Zenitsu. Tá entendendo?
achava ele inútil por só saber a primeira forma. Só que como na música diz ali, né, o Zenitsu, depois que o Kaigaku se torna Oni, o Zenitsu provoca o Kaigaku, né? Além de chamar ele de tapa-buraco de lua superior, ainda falou dele não saber dominar a primeira forma da respiração do trovão. Porque se é a mais fácil, o Zenitsu só sabe ela porque é a mais fácil, por que que ele, o Kaigaku todo-poderoso, não sabe a primeira forma? Tá entendendo? E daí, nesse reencontro deles no Castelo Infinito, nós temos aquela maravilha de luta. Aquela beleza de luta. Sabe, apesar do Kaigaku ter sido transformado em Oni há pouco tempo e não estar com os poderes totais de uma lua superior, ele ainda está se acostumando com o novo corpo, o Kaigaku facilmente teria um poder, força, digamos assim, entre Daki e Gyutaro. Talvez até no nível do Gyutaro. Porque o Zenitsu, apesar de todo o treinamento, eu não sei... Não, ele com certeza está no nível de um Hashira. E para ele ter conseguido vencer, eu acho que ele ainda é mais fraco que a maioria dos Hashiras, mas ele tá ali num nível de um Hashira, tá ligado? Tipo, provavelmente, talvez mais forte que a Shinobu. Que a Shinobu é a Hashira mais fraca, provavelmente mais forte que a Shinobu, mais forte que a Kanai. Eu não sei qual seria o nível ali do pai do Rengoku, do Orokodaki e do mestre do Zenitsu, mas eu acho que ele esteja nessa faixa de poder ali, tá ligado? Mais ou menos ali, talvez um pouco acima da Kanai e da Shinobu. E enquanto o Kaigaku, eu acho que ele esteja mais ou menos ali no nível do Gyutaro, provavelmente um pouco mais abaixo, porque o Gyutaro tem muito mais tempo de experiência com os poderes dele e também muito mais pessoas, muito mais carne humana consumida. A questão é que o Kaigaku, ele não é fraco. Apesar de pouco tempo como Oni, ele não é um Oni fraco. Até porque ele foi posto como uma lua superior. O Zenitsu conseguiu manter uma luta, mesmo que com o Inosuke, junto com o Inosuke, ele ainda conseguiu manter uma luta até certo ponto equilibrada com a Daki. Então, depois do treinamento da Hashira, ele já estava num nível muito superior da Daki. É minha opinião, né? Então eu creio que o Kaigaku, para ter mantido uma luta que nem foi aquela, em que ele quase derrotou o Zenitsu, se não fosse a 7ª forma, originalmente são 6 formas, mas o Zenitsu criou a 7ª forma. Se não tivesse sido a 7ª forma criada pelo Zenitsu, muito provavelmente o Kaigaku teria vencido a luta. Mas não venceu, graças a Deus. Então, eu acho o Zenitsu já está nessa luta, já estava no nível de um Hashira, e o Kaigaku é a lua superior 6, mas eu acho que ele ainda está um pouco abaixo do Gyutaro. Eu acho que mesmo o Zenitsu, com esse poder que ele tinha no Castelo Infinito, não seria páreo pro Gyutaro, principalmente por causa do veneno do Gyutaro. Mas isso é outro caso. Eu acho que ele estaria ali. Não acho que ele está no nível do Uzui quando lutou contra o Gyutaro. Eu acho que seria mais ou menos isso. Talvez no nível, o Zenitsu ali no nível um pouco mais alto que da Kanai e da Shinobu. E o Kaigaku um pouco abaixo do nível do Gyutaro. Mas mesmo assim não deixa de ser 2 personagens fortes, né? Porque apesar de ser, digamos assim, um Hashira de nível inferior, um Hashira por si só já é um personagem forte. E apesar
do... Como eu já falei um monte de vezes aqui, do Kaigaku tá ali há pouco tempo, não tem domínio total dos poderes, ele é muito mais forte que o próprio Emo, que era a Lua Superior 1. A Lua Inferior 1. Ele é muito mais forte que o Rui, muito mais forte que o Kyogai, muito mais forte que qualquer um dos Onis inferiores, das luas inferiores que tinham aparecido no anime, no mangá. Muito provavelmente o Kaigaku é mais forte que a Daki, mas eu ainda acho que ele não seja mais forte que o Gyutaro. Pode-se entrar em uma discussão se é ou se não é mais forte que o Gyutaro, mas eu tenho quase certeza absoluta de que ele não é mais forte que o Gyutaro. Mas mesmo assim, não deixa de ser um Oni forte, em que o Zenitsu custou, mas conseguiu vencer, assim limpando a honra, limpando o nome e a honra do mestre dele. Tanto que depois da batalha ele quase morre, né? A sorte dele é que o Murata, junto com o Yujiro, acho que é Yujiro, o Oni lá que a Tamayo salvou a vida, né? Eles encontram o Zenitsu e começam a tratar dos ferimentos dele. Eu esqueci o que eu tava falando. E depois da batalha ali, né? Ele meio que entra num... tipo um pós-vida, né? Onde ele reencontra o mestre dele, pede desculpa por tudo ali. E o mestre dele diz que o Zenitsu não é um fracassado, que ele é o maior orgulho dele. Eu acho muito... O Zenitsu é um personagem foda. Como eu já falei, não é dos meus favoritos de Kimetsu no Yaiba, mas é um personagem que eu gosto bastante, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se gostou, já deixa o like, se inscreve. É isso aí, um forte abraço, falou e fui.